As prefeituras não tinham planejamento. As prefeituras eram autoritárias, distantes da população, portanto não tinha diálogo, não tinha participação. E muitas coisas eram centralizadas a nível do governo do Estado, do governo federal, ou não existiam do ponto de vista de políticas sociais. Não tinha o SUS. O nosso posto de saúde aqui era chamado Posto de Saúde da Fundação CESP. Então, as escolas, boa parte das escolas do ensino fundamental era do Estado. Então as políticas não estavam ainda municipalizadas. Dentro desse debate que vem com a contribuição política do PT, das maiores contribuições políticas do PT à sociedade brasileira, é de ter introduzido uma grande revolução nas políticas públicas, advindas das lutas sociais, incorporadas como bandeiras e transformadas como projetos executados pelo modo petista de governar, pelas prefeituras do PT. Então o PT, com isso, praticamente deu um choque de excelência nas questões municipais. Isso deu um grande impacto nos governos locais, se tornamos grande referência. Tinha uns experimentos de microcrédito aí por algumas ONGs, algumas prefeituras do PT, e aí nós temos parte desse histórico, porque em 92 nós somos aí foram eleitos 36 prefeitos em 92, nós éramos um deles. Aqui só tinha Capuí, tinha sido Maria Luísa e Capuí reelege em 92 e Quixadá reelege. Então nós vivenciamos isso. Então o projeto de microcrédito que nós fizemos em Quixadá se tornou um modelo. Hoje o Banco do Nordeste usa uma metodologia de microcrédito, que é chamado Crédito Amigo, que foi desenvolvido aqui para a gente. Menos uma coisa, o juro que pratica. Nós não concordamos, eu particularmente não concordo com o juro que o Banco do Nordeste pratica na questão do microcrédito, como crédito amigo. Microcrédito é microcrédito. É juro quase zero, ou nada, e não tem que ter isso. Né? Ou o poder público tem que subsidiar, como subsidia grandes negócios, e agora está aí, né, o neoliberalismo exigindo grande subsídio. Então, nós fizemos e fomos premiados pela Fundação Ford. Criamos o programa Saúde da Família, aqui em Quixadá, a primeira experiência de vida, que foi o quê? A participação popular que nos disse que era aquilo que queria. Nós fomos ouvir a população disse, nós formatamos o projeto, implementamos como experimento em 4 distritos, aprovou, queríamos ampliar, fomos atrás do Ministério da Saúde e o Ministério transformou numa política do Ministério e se tornou hoje um programa nacional. Então nós começamos a desenvolver dentro dessa etapa da vida política do Brasil excelentes experiências de política pública municipal. Esse é o modo petista de governar. Planejamento. Qual é a grande revolução do planejamento? Não tinha. Ao fazer já é uma revolução. Como você faz ele estratégico, participativo, com aquelas ferramentas revolucionárias que a gente aprendeu nos primeiros seminários lá em Belo Horizonte, do PT com os prefeitos eleitos, né? Então foi uma revolução fazer planejamento. Planejamento é o quê? É sonhar e transformar em projetos os sonhos. É profetizar e ter fé. Então é planejamento. E nós fizemos isso. O modo petista de governar se firmou muito nisso. Participação e resultados nas políticas públicas. E fazer políticas públicas. Hoje, muito delas, como o Júnior falou, está incorporada. O PPS faz, o PSDB faz, o DEM faz, a direita faz. São políticas públicas. Então nós temos que continuar fazendo, fazer com diferencial, temos mais condições de fazer melhor, mas nós temos que ir um pouco além do modo petista de governar. Ou renovar o modo petista de governar. E aí eu acho que além de ter esses compromissos, né, nós aqui também, o que o Júnior adotou lá no Mauriti foi um pouco, inclusive fazia essa discussão da história do orçamento participativo. O pessoal dizia, e aí, você tem orçamento participativo? Eu disse, não, nós não temos. Por quê? Não, porque lá nós não adiantamos tratar de orçamento participativo porque não tem dinheiro para investimento. Nós temos uma elaboração participativa
da concepção do plano de governo, das políticas públicas, e assumimos o compromisso de lutar por os projetos que foram definidos como prioridade. Porque 90% da prefeitura, dos vereadores, dos prefeitos e da sociedade sequer entende a linguagem de orçamento. Muitas vezes vai para a Câmara de um jeito e volta aprovado e tudo, e depois muda de acordo com os projetos, porque as prefeituras não têm dinheiro, não têm autonomia financeira para se comprometer com tais e tais questões, e que se for dizer assim, vamos fazer orçamento participativo, o que tem para obra aqui no orçamento? Você vai encontrar 1%, 2%, nada, não dá para discutir nada, né? Agora tem uma folga, depois do Lula, do crescimento econômico, e depois diminuir do repasse para os municípios, né? Então nós fazemos isso, começamos com esse movimento, terminamos no Congresso da Cidadania, que é uma coisa de 2 em 2 anos, que avalia, que discute, mas discute a política, o conteúdo, o que é que quer fazer isso. Então aí de lá nós temos que transformar isso em projetos e buscar parceiros e recursos lá fora para executar. Então nós chamamos isso aí como uma coisa mais avançada, uma gestão participativa, não só um orçamento participativo, né? E o controle social, a transparência é a prática do dia a dia, né? Aqui os nossos conselhos funcionam, a gente tem 1000 debates e tem prestações de contas, o sindicato controla, acompanha tudo, né? Pois bem, então eu acho que era preciso aprofundar, né, essa questão de que um projeto político só se sustenta se ele tiver uma ideologia forte, se ele tiver um conjunto de ideias que convença a população. Por que nós não vencemos a pobreza? Porque os programas de combate à pobreza são programas de governo que não estabelecem um empoderamento da população. Isso eu estou dizendo os projetos São José da Vila, são outras coisas passadas, né? Então você tem que ter uma ideologia. Por que nós não melhoramos os índices da educação? Porque nós, eu estou dizendo aqui, né? Nós, o geral. Porque você tem que ter uma ideologia. Vamos fazer uma revolução da educação. Para quê? Para deixar a sociedade injusta do jeito que está aí? Não adianta, não precisa educar. Agora vamos discutir com o povo que é importante educar seus filhos para ele fazer uma transformação revolucionária na sociedade e convencer disso. Aí ele vai estudar. Aí vai ver a real necessidade da mudança dos padrões subjetivos de conceitos da própria população.